Então hoje nós teremos mais uma vez o meu grande amigo e amigo da casa, José Quirino, que é sempre um prazer ele estar aqui conosco. Ele é do Centro Espírita Judense de Araújo, lá da famosa Rua 10, né? Mas é da nossa casa também. E Jesus me inspire agora e sempre. Muito boa noite a todos, sejam muito bem-vindos a essa casa abençoada de trabalho e aprendizado. É sempre uma alegria estar ao lado de amigos queridos para aprender cada dia um pouco mais. Lembrando que nada do que vos falo é meu, tudo é emprestado, toda a honra e toda a glória ao Mestre Jesus. De meu tem apenas o trabalho de pesquisa e a boa vontade de aprender. Eu dei uma vantagem para vocês porque eu aprendo mais, porque eu tenho que estudar mais, né? Mas na verdade todos somos aprendizes e o único mestre é Jesus. O tema escolhido para a noite de hoje é liberdade e livre-arbítrio. Baseado na obra, em parte, de Leon Denis e Emmanuel. Começamos com uma ajuda de Emmanuel, a lição da aranha. Um aprendiz perguntou: instrutor, onde os motivos pelos quais sempre multiplicam os obstáculos diante dos homens, impedindo-lhes a sublimação espiritual? O amigo convidou o discípulo a visitar um casarão próximo, semi-abandonado. Entraram numa sala espaçosa. Grande aranha se mostrava presa no centro de caprichosa rede de fios, tecida por ela mesma. Vês esta aranha encarcerada no labirinto feito por ela própria? Passados alguns instantes, apareceu o jovem auxiliar de serviço naquela moradia desabitada e, usando um espanador, desfez o tecido todo, libertando a aranha, que se deu pressa em esconder sob pesado móvel. No dia seguinte, regressaram ao casarão e, num aposento diverso, a mesma aranha se apresara, ficara presa no centro de outros fios tecidos por ela mesma. Foi então que o mentor, dirigindo-se ao rapaz, resumiu a lição esclarecendo: lembrou você que os homens lutam com grandes entraves no caminho da elevação, mas é preciso reconhecer que a maioria dos nossos companheiros no plano físico quase sempre agem à maneira da aranha. O espanador providencial do sofrimento surge a libertá-los das prisões engendradas e construídas por eles mesmos. Entretanto, que podemos fazer se eles mesmos se escondem nos hábitos que acalentam e depois, usando o livre-arbítrio, criam novos problemas para eles próprios? Palavras de Emmanuel. Essa é justamente a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas, Emmanuel, nos levando todas as encarnações para esse círculo vicioso de reencarnações de baixo teor vibratório, como a gente sempre diz. O que é livre-arbítrio? Livre-arbítrio é a livre escolha, a livre vontade do espírito. Todas as vezes que eu falar aqui, na nossa exposição, sobre potências da alma, eu vou dar uma paradinha para alertá-los sobre as potências da alma. A vontade, a livre vontade do espírito, a vontade é uma das potências da alma. O livre-arbítrio, como eu falei,
é uma liberdade especial, que pela misericórdia infinita de Deus, Ele nos concede a liberdade de refazer os nossos caminhos, liberdade de amenizar o sofrimento do determinismo divino a que nós estamos submetidos, feito e engendrado e criado por nós próprios em encarnações passadas. O Pai nos dá a oportunidade valiosa, redentora, infinitamente composta de amor, justiça e misericórdia, nos trazendo a oportunidade de ter um corpo, uma bênção, uma liberdade especial de nós usarmos em favor de nós mesmos e na sequência de nossos semelhantes. Então, como eu falei, o livre-arbítrio é uma liberdade especial que nós temos. Aliás, nós seres humanos somos os únicos dotados de razão, de bom senso. Deus nos concede a faculdade de pensar e de agir conforme o nosso discernimento. Na medida em que nós nos afastamos dos círculos primitivos, das paixões inferiores, nós passamos a ter opções, escolhas, não mais instintos e sensações, mas razão e sentimentos apurados, dulcificantes, dão o tom da caminhada. O livre-arbítrio se desenvolve aos poucos nos espíritos, ao mesmo tempo que as ideias. Ou seja, a partir do momento que eu começo a adquirir conhecimento dos meus atos, conhecimento da minha responsabilidade, discernimento do bem e do mal, do correto e do incorreto, da verdade, da impostura, meu livre-arbítrio começa a exercer escolhas de maneira que não desobedeça mais os estatutos divinos, as leis naturais impostas não, criadas por Deus, leis naturais, invioláveis, irrevogáveis, imutáveis. Portanto, quando eu uso a minha liberdade para fazer o que eu quero, em detrimento da liberdade de se fazer o que se deve, parafraseando, se eu estou usando a minha liberdade, saúde, para fazer, não estou usando a minha liberdade para fazer o que se deve, em obediência aos estatutos divinos, consequentemente, eu estou agravando, estou me escravizando ao círculo vicioso dessas reencarnações dolorosas, porque eu passo a desrespeitar, através da minha própria liberdade de fazer o que eu quero, a hora que eu quiser, como eu quiser. Essa liberdade passa a se voltar contra mim, a me escravizar. Portanto, a lei do dever brilha para todos nós. As leis de Deus estão gravadas na nossa consciência. A consciência é o sentido íntimo que nós temos, uma outra potência da alma. O livre-arbítrio, Deus é tão misericordioso conosco que o livre-arbítrio, a livre vontade do espírito imortal, ela se exerce principalmente na hora das reencarnações, na própria erraticidade, quando estamos aguardando para voltarmos a ter novamente um corpo, que é uma bênção. Deus nos concede a possibilidade de nós escolhermos tal família, certo meio social, e Ele sabe de antemão, o cidadão, quais são as provações dolorosas, as provações que o aguardam, mas compreende igualmente a necessidade destas provações para desenvolver as suas qualidades, curar os seus defeitos, despir seus preconceitos e vícios e paixões inferiores. Leon Denis. Então aqui nós chegamos num ponto importante. Deus nos dá
a oportunidade de escolhermos as principais provas da nossa caminhada, da nossa existência, da nossa encarnação. Por isso, se eu não estou satisfeito com o que eu estou vivenciando hoje, amigos, parentes, círculo social, eu tenho que pegar um espelho e olhar o principal culpado. Sou eu mesmo. Eu sou o criador do meu próprio destino. Se eu quero mudar o que acontece lá fora, eu preciso mudar o meu interior. Questão 189 de O Livro dos Espíritos. O desenvolvimento da inteligência e do sentimento dá origem à consciência, ao discernimento. Consciência ele quer dizer a ciência dos bons atos aqui, a ciência do que estou fazendo, o discernimento, digamos assim. Então aqui nós chegamos nas duas asas libertadoras do espírito: a sabedoria, a inteligência, e o sentimento, o amor. As duas asas libertadoras do espírito imortal. Numa encarnação adquirimos o conhecimento, a sabedoria, e numa outra oportunidade adquirimos o amor, um sentimento apurado, dulcificado. Em consequência de maior conhecimento, adquirimos responsabilidade. Por isso, cada um de nós, quando sairmos daqui hoje, saímos com mais conhecimento, mais aprendizado e, consequentemente, mais responsabilidade. Mas tem o lado bom. Passamos a pensar mais nas nossas escolhas. Passamos a saber que a liberdade do que se quer, está limitada à liberdade do que se deve fazer. Eu preciso entender que o meu limite vai até onde não fere, até onde não desrespeita os estatutos divinos. Como se diz no dito popular, a minha liberdade vai até o momento que eu não invado, que eu não a sua liberdade. Eu respeito a tua liberdade até esse limite. Portanto, a lei é invariavelmente a lei. Jamais qualquer desrespeito a essas leis será ignorado. Todo erro deve ser reparado. Deus tudo vê, tudo provê e tudo cria. Nada acontece sem a vontade de Deus. Nada acontece sem que Deus o queira. Mas Deus permite que, através do meu livre-arbítrio, eu amenize o meu sofrimento daquela encarnação. Por exemplo, o Fernando já foi no UPA também, no presídio aqui de São Francisco? Sim. Então, temos um presidiário, por exemplo, de 30 anos ali no UPA. Ele está já, o destino dele está traçado. Pena 30 anos. Fatalidade. O livre-arbítrio que ele tem, como tem vários lá que trabalham em regime já semiaberto, de mostrar uma pessoa exemplar, uma pessoa que colabora com os demais presidiários no sentido de ajudá-los. Ele tem um dom, por exemplo, de medicina, de espiritual, tem padres e cruzes lá, e é necessário que eu utilize o meu livre-arbítrio para ajudar o meu semelhante, ou seja, desenvolver uma moral, uma disciplina, uma ética, um trabalho proveitoso, exemplar, para que eu possa não mudar a minha pena, mas amenizar o sofrimento que aquela pena vai me trazer. Isto é usar o meu livre-arbítrio de maneira inteligente. Então, eu preciso, primeiramente, educar a minha vontade, educar os meus desejos inferiores, as minhas paixões inferiores, curando as minhas enfermidades psíquicas, para que eu possa desenvolver a capacidade de usar o meu livre-arbítrio em meu benefício, fazendo escolhas condizentes com os estatutos divinos.
Onde é que nós dispomos de liberdade absoluta? A liberdade que eu tenho na vida civil, a gente pensa que é completa, mas ela é limitada, ela é relativa. Nós não observamos, mas nós somos influenciados e limitados por inúmeras ocasiões. Onde é que eu tenho liberdade plena de exercer essa liberdade? No meu pensamento. No meu pensamento eu sou livre para criar o meu destino, como a gente sempre fala. Pensamento, uma outra potência da alma. Então, através do meu pensamento, eu sou livre para pensar, criar, desejar, escolher, raciocinar e lapidar essas minhas escolhas. Questão 122 de O Livro dos Espíritos. O livre-arbítrio se desenvolve à medida que o espírito adquire consciência de si mesmo, consciência dos seus atos, consciência das suas escolhas, consciência das responsabilidades que os seus atos ocasionam. Eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, mas eu respondo, sou responsável por tudo que me acontece. Então, repetindo, a partir do momento que os meus pensamentos, os meus conhecimentos, as minhas ideias começam a, digamos assim, a melhorar, eu mudo a minha natureza moral, eu mudo o meu interior, e eu começo então a obedecer os estatutos divinos e consequentemente eu passo a fazer novas escolhas, escolhas que possam me ajudar a construir um destino melhor. Nos diz Emmanuel: eis porque a doutrina espírita fulge na atualidade diante da mente humana, auxiliando-nos a descobrir os estatutos divinos funcionando em nós próprios, no foro da consciência, a fim de aprendermos que liberdade de fazer o que se quer, repetindo, está condicionada à liberdade de fazer o que se deve, Emmanuel. O círculo dentro do qual se exerce a vontade do homem é excessivamente restrito. Nós pensamos que somos livres, mas na verdade eu tenho liberdade de fazer o que eu quero, mas eu preciso entender que a minha liberdade deve obedecer aos limites. Leon Denis nos dá uma orientação valiosa sobre como nós conseguiremos a nossa libertação. Diz Leon Denis: libertação física pela limitação dos nossos apetites inferiores, das nossas más tendências, das nossas más inclinações. Então eu sou escravo fisicamente das minhas próprias atitudes inferiores, atitudes impensadas, atitudes precipitadas, atitudes em desrespeito às leis divinas. Então, ao invés de me libertar fisicamente, eu me torno escravo de mim mesmo através de não limitar esses meus apetites. Libertação intelectual pela conquista da verdade. Eu passo a fazer escolhas e atitudes incoerentes, impensadas, irresponsáveis, por não conhecer as leis de verdade. O Livro dos Espíritos nos concede as leis morais, as 10 leis morais, são 10, né? 10 leis morais que norteiam tudo que falei. Libertação moral pela procura da virtude. Num degrau já de libertação moral, eu passo a exercer as virtudes, principalmente da humildade e da caridade, de maneira efetiva. Portanto, libertando-se das paixões
e da minha ignorância, da minha falta de saber, eu passo a libertar também os meus semelhantes. Leon Denis nos dá uma orientação bem valiosa. Na realidade, dizer, nada há de fatal, de fatalidade, como a gente pensa. O destino vai ser assim, seja o que Deus quer. Qualquer que seja o peso das responsabilidades assumidas em que se tenha incorrido, pode-se sempre, como eu falei no caso do presidiário, atenuar, modificar a sorte, com obras de dedicação, de bondade, de caridade, por um longo sacrifício do dever. Então, eu não vou desrespeitar as leis divinas, o determinismo divino, o destino que eu mesmo criei a partir das minhas obras. Não desrespeito, mas Deus me dá a possibilidade, através do uso correto do meu livre-arbítrio, o exercício correto da minha liberdade, para atenuar, modificar a minha sorte, no sentido de que eu possa amenizar esse meu sofrimento, com obras de dedicação, bondade e caridade, como a Márcia leu na oração, não a... como é que chama a moça ali? Sobre o trabalho, né? O trabalho é abençoado, e enquanto eu não descobri o meu posto de serviço, descobri que eu vim para ser um servidor e não para ser servido, eu continuarei não entendendo para que vim. Deus ajuda sempre os que trabalham. Deus ajuda a todo aquele que procura se apresentar para o trabalho. Não temos poucos dons, mas Deus nos capacita para que nós possamos ajudar aqueles que estão na retaguarda. Repete também, para nos ajudar, Flammarion. Camille Flammarion foi quem fez o discurso quando Kardec deixou esta vida. Somos os autores da nossa própria sorte. Prossegue Flammarion. Possuímos uma razão, um bom senso. Fazeis uso dela. Questão 133 de O Consolador de Emmanuel, pelo Espírito Emmanuel. Repetindo novamente, no nosso íntimo, zona de pura influenciação espiritual, o homem é livre. Olha que perigo que é isso aqui. Na escolha do seu futuro caminho, santuário da sua independência sagrada. Nós somos influenciados a todo momento. Por isso que é necessário eu purificar o meu vaso interior, limpar as minhas mãos, criar objetivos edificantes em minha vida, pensando na caridade, no próximo, encontrando o meu posto de serviço, porque a partir dessas influenciações que eu recebo no meu mundo íntimo, eu passo a exercer o bem ou o mal, escolhas coerentes, edificantes ou prejudiciais, construindo o céu ou o inferno na minha vida física. Repetindo novamente o que eu já falei anteriormente, na questão 833 de O Livro dos Espíritos, eu tenho a liberdade absoluta de pensar. A nossa liberdade, que achamos que somos tão livres, é comparada a de um passageiro de um navio que o leva da Europa à América. A sua viagem é antecipadamente traçada no GPS do navio. Só que a minha liberdade, essa viagem antecipada que é traçada anteriormente, é o determinismo divino, a fatalidade do nosso destino criado por nós mesmos. Então a nossa liberdade do passageiro do navio não vai além da amurada do navio. Ele pode passear sobre o tombadilho, conversar, ler, fumar, dormir, jogar, mas não pode sair da sua casa móvel. Eu não posso
fugir da vida, né? O esboço de nossa existência é traçado de antemão. Destino, fatalidade do destino, como o movimento dos órgãos de qualquer máquina, e temos um papel a desempenhar com um certo jogo individual. Esta liberdade condicionada, certamente muito estreita, mas ainda existe. Apesar de termos diante de nós a nossa sorte desconhecida, esquecimento das vidas passadas, cada um de nós faz o seu destino. Atuamos segundo as nossas faculdades, as nossas possibilidades, a nossa roda, a nossa instrução, o nosso juízo, o nosso espírito ou o nosso coração, e sabendo muito bem que gozamos de uma liberdade relativa. Somos, repetindo, autores da nossa própria sorte. A verdadeira liberdade reside em seguir o caminho de Deus, o caminho dos estatutos divinos, que é o caminho da verdade e da salvação, e não em fazer o que eu desejo, impulsivamente. A liberdade, portanto, é um chamado a obedecer às leis divinas, a lei do dever, e amar ao próximo, e a não se libertar da responsabilidade e da disciplina. Como diz o apóstolo Paulo, tudo me é permitido, mas não deixarei que nada me domine. A liberdade está em ser dono de si mesmo. O Fernando levantou a mão, pensei que ele ia dar uma opinião boa para me ajudar. A liberdade está em ser dono de si mesmo e não escravo de seus desejos, de seus vícios, de suas paixões. Fazer o que quer é ser escravo do desejo, escravo de paixão, de encarnações dolorosas, de choro e de ranger de dentes. Eu preciso educar, disciplinar a minha vontade. Repetindo mais uma vez, assim muitas vezes fazer o que não se quer é fazer o que se deve. Muitas vezes eu não quero fazer determinada coisa porque aquilo tem disciplina, esforço, boa vontade, dedicação, mas eu vou fazer, eu faço. Assim como esses trabalhadores dessa casa que estão aqui, estão se dedicando, se esforçando, disciplinando, educando a vontade para ser útil aos demais, trabalhando em favor do próximo. Isto é usar o livre-arbítrio de maneira coerente, de maneira proveitosa. O Fernando anunciou ali o curso de paz. Eu posso escolher, posso usar o meu livre-arbítrio, ao invés da sexta-feira às 20 horas, que seja, fazer o curso de paz e ajudar, me capacitar, ajudar o meu semelhante, entender das energias que eu posso transmitir aos meus semelhantes, que vem do alto e passa por mim em benefício do meu semelhante. Eu escolho jogar futebol, tomar uma cervejada com os amigos, eu posso escolher. Fico em casa, vou passear, vou ficar vendo um futebol na televisão, a escolha é minha. Só que depois, quando o navio estiver afundando, eu não posso reclamar. Louvemos a liberdade, nos diz Emmanuel. Sim, mas a liberdade de construir, de melhorar, de auxiliar, de servir, de se prontificar a ser um servidor. Usar a minha liberdade para encontrar o meu posto de serviço, para que eu possa ser útil aos demais. Eu não vim para ser servido, eu vim para servir. Eu vim para ser útil ao meu semelhante e colaborar nessa grande corrente de fraternidade. O apóstolo Paulo nos dá uma orientação valiosa. Fostes chamados à liberdade, mas não useis a liberdade favorecendo a devassidão. Eu uso a minha liberdade em meu proveito, através do auxiliar.
Portanto, como diz Emmanuel, repetindo, liberdade de construir, de melhorar, de auxiliar, de elevar, beneficiar a minha comunidade. Ninguém se iluda, diz Emmanuel, o espírita é livre, não para realizar indiscriminadamente tudo quanto deseja, e sim para fazer aquilo que se deve. Novamente o apóstolo Paulo nos diz: não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Paulo aos Coríntios 3,16. O Espírito traz consigo o gene da divindade. Somos criados à imagem e semelhança de Deus. Somos seres lucigêneros. A nossa destinação é a angelitude, o progresso, a melhora. O princípio, o Espírito não retrograda. Ele não perde as suas conquistas morais. Ele leva consigo, carrega consigo a todo momento as suas conquistas morais. Deus está em nós quanto estamos em Deus. Então, repetindo, Deus está em nós, o tanto quanto estamos em Deus. Então, para que eu possa me aproximar, gravitar para essa unidade divina, eu preciso melhorar a minha condição moral, meu interior, para que eu possa gravitar, subir para esse ser superior. Mas para que a luz divina se destaque da treva humana, é necessário que os processos educativos da vida nos trabalhem no empedrado caminho dos milênios. O processo educativo da vida são os puxões de orelha que nós recebemos todas as vezes que nos acomodamos. Apenas o cérebro cultivado pode produzir iluminadas formas de pensamento. Aliás, tem bastante sementes dos espíritos superiores por aqui, né? É necessário que nós tenhamos boa vontade, esforço próprio para podermos adquirir conhecimento. Só a grandeza espiritual consegue gerar a palavra equilibrada, o verbo sublime e a voz balsamizante. Educa e transformarás a irracionalidade em inteligência, a inteligência em humanidade e a humanidade em angelitude. Se sabemos que o Senhor habita em nós, aperfeiçoemos nossa vida, melhoremos o nosso mundo interior, a fim de manifestá-lo perante os demais. Fonte Viva, Emmanuel. Como diz Madre Teresa de Calcutá, sou um lápis nas mãos de Deus. É Ele quem escreve. Nada ocorre sem que Deus o permita. Deus nos concede o livre-arbítrio para que nós possamos sanar as nossas enfermidades morais, curar. Doentes somos todos, mas Deus ainda nos dá a oportunidade de atenuarmos, de melhorarmos, de melhorarmos o nosso passado criado por nós mesmos e construirmos assim, através do livre-arbítrio, um novo destino, uma nova perspectiva de uma vida melhor, de menos sofrimento. Madre Teresa nos deixou um legado de amor, compaixão e serviço ao próximo. Portanto, indo para os finalmente, a noção de moralidade, sentimentos, conhecimentos, ideias, é inseparável da liberdade. Leon Denis. Ou seja, parafraseando, se eu quero usar a minha liberdade de maneira proveitosa, eu preciso usá-la de forma condizente com a moral. A moral é tudo em nossa vida, né? Leon Denis também nos ajuda, repetindo, a responsabilidade é estabelecida para nós pelo testemunho da nossa consciência. Quando usamos o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade, de maneira desregrada, desrespeitosa,
a nossa consciência nos acusa, nos aprova ou censura, segundo a natureza dos nossos atos. Portanto, novamente Leon Denis, a lei do dever, para nós, brilha como um farol, através da névoa das paixões e dos interesses. Sem a disciplina moral, que cada qual deve impor a si mesmo, as liberdades não passam de um logro, de um engano, de um embuste, se volta contra nós, Leon Denis. O espírito só está verdadeiramente preparado para a liberdade no dia em que as leis universais, leis de Deus, que lhes são externas, se tornem internas no meu coração, no meu pensamento, nas minhas atitudes, e conscientes pelo próprio fato da minha evolução. Eu aceito o dever de me pautar a minha conduta, as minhas ações, me esforço ao máximo para cada dia ser melhor do que ontem, respeitando os estatutos divinos, acreditando que aquela conduta, aquele parecer, aquele posto de serviço que eu me enganjei, aquela vontade de estudar, de aprender, de me melhorar, de tratar o meu semelhante de maneira cortês, fazendo bem, as oportunidades de fazer o bem eu não perco, aí então eu estou consciente do uso da minha liberdade. No dia em que eu me penetrar desta lei, que essa lei se tornar consciente no meu coração, no meu pensamento, e fazer dela a norma das minhas ações, eu teria atingido então um ponto moral em que o homem possui, se domina e governa a si mesmo, Leon Denis. Portanto, no livro O Consolador de Chico, questão 254, não há equívocos nos códigos divinos. Deus nunca erra o endereço para suas visitas, como a gente sempre fala. Ninguém é culpado pelo que o outro vive. Assim, você construiu a sua vida tal qual ela é hoje, mediante inúmeros atos da mais livre vontade. Somos hoje o que nós mesmos construímos em vidas anteriores. Portanto, vale lembrar, indo para o encerramento, que nós, seres humanos, somos os únicos na criação com a faculdade, o poder de discernimento, discernir o bem do mal, a verdade do erro, a justiça da injustiça, na movimentação dos próprios passos, André Luiz. O Supremo Senhor não gerou os filhos de sua sabedoria e de seu amor para escravos de sua casa. Para isso, como eu falei, Ele nos concede a razão e o livre-arbítrio na formação do próprio merecimento. Resumindo a nossa fala de liberdade e livre-arbítrio, eu preciso me educar, eu preciso me disciplinar, educar os meus instintos. Essa é a minha meta enquanto encarnado, e tudo isso vai colaborar definitivamente na minha reforma íntima. Portanto, eu mudo, finalizando a minha natureza moral, para que eu possa escolher de maneira correta, de maneira que não desrespeite as leis divinas. Algum irmão gostaria de fazer um comentário? Alguma questão que ficou um pouco mal entendida? Sintam-se à vontade, uma alegria poder aprender com vocês também. Alguma contribuição, alguma intuição, estejam à vontade para nos ajudar. Finalizando com o Leon Denis, já é a quinta vez que eu falo que estou finalizando e não acaba, né?
possa teu espírito partir desta terra, mais puro do que nela entrou. Pensa que a terra é um campo de batalha, bem contra o mal, onde a matéria e os sentidos assediam continuamente. Somos influenciados de 1000 maneiras. Corrige teus defeitos, modifica teu caráter, reforça a tua vontade e eleva-te pelo pensamento acima das vulgaridades da terra e contempla o espetáculo luminoso do céu. Leon Denis. A Márcia, na oração inicial, falou sobre as grandezas da natureza, né? Quantas vezes nós ficamos tanto tempo sem olhar um luar, em noite de lua cheia, né? Nós temos aqui um privilégio de morar nesse estado maravilhoso, Santa e Bela Catarina, e pegamos uma noite de lua cheia e ali olhar aquele quadro, né? Aí nós vemos que a nossa pequenez diante da criação. Neste momento, meus irmãos, fechemos os nossos olhos, elevemos o pensamento ao Mestre Jesus, que nos deu a oportunidade de estarmos aqui para aprender ensinamentos valiosos do Mestre Jesus, para que possamos enriquecer o nosso mundo interior, educarmos o nosso mundo íntimo, disciplinando as nossas ações, as nossas atitudes, os nossos mais diversos relacionamentos, sabedores de que a cada dia, a cada segundo, nós estamos construindo o nosso destino. Estamos resgatando erros do passado e estamos construindo a vida futura. É importante que não nos afastemos do conhecimento libertador, dos ensinamentos valiosos dos espíritos amigos que vêm nos ajudar através de suas intuições, de seus conselhos, dedicando a nós seus olhares atentos para que possamos despertar para o nosso verdadeiro objetivo nesta encarnação, a nossa reforma interior. Por isso, necessário que usemos o nosso livre-arbítrio, a nossa liberdade em nosso proveito, respeitando constantemente as leis de Deus. Que Jesus nos abençoe a todos. Assim seja.